noite a todos. É uma alegria revê-los e trazer um tema para a nossa reflexão desta segunda-feira. Nós estamos terminando esse mês de janeiro, que é um mês dedicado às reflexões em torno da saúde mental e do bem-estar, né? Onde se tem a proposta de pensar como que anda a saúde da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e o como que nós estamos trabalhando para alcançar essa saúde e esse bem-estar mental. Já que nós vivemos numa época em que nós somos muito convocados a muitas situações de estresse, muitos conflitos, muitas crises econômicas, sociais, familiares, né, que muitas vezes comprometem a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, consequentemente. E o Espiritismo vem nos trazer essa proposta de reencontro com a nossa espiritualidade, de reencontro com a mensagem do Cristo, nesta proposta de nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso aprimoramento espiritual. Então, a Casa Espírita, ela cumpre uma tarefa que é de espiritualização, mas também de nos ajudar nesse processo de busca de saúde mental e bem-estar. E por isso a gente traz as mensagens para que nos sirvam muito mais do que reflexão, mas de um impulsionamento, de um encorajamento para os desafios da nossa vida. E eu propus esse tema hoje, entregar-se à providência divina, depois de refletir um pouco sobre a palestra do nosso confrade espírita, Haroldo Dutra, que esteve aqui em Macapá há umas 2 semanas atrás, e nos falou sobre o éter divino. Quem esteve lá no Teatro das Bacadeiras? Né? E ele nos falou sobre esse nosso olhar de Deus, essa mensagem que o Espiritismo nos trouxe na nossa relação com Deus, como que nós nos relacionamos com Deus, o que é Deus, né? O que é o éter divino. E aí, depois das reflexões que o Haroldo nos propôs lá, eu fiquei pensando o quanto que nós, homens modernos, muitas vezes nos esquecemos dessa conexão com Deus. Nos esquecemos, né, de compartilhar, de comungar com esse éter divino, com essa proposta do Deus vivo em nós. E às vezes não nos entregamos à providência divina. Então vamos pensar um pouco, e para isso eu fui buscar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, essa mensagem do Cristo que chama Olhai as aves do céu. E eu trouxe de propósito para a gente ler juntos e refletir, que é uma das mais lindas que eu acho. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo mais do que uma roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam os celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei com os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos de fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo, o que iremos comer? O que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Linda essa mensagem, né? Foi registrada por Mateus, no capítulo 5, versículos 25 a 34. Quando vocês leem essa mensagem, que palavra ou que palavras mais lhe chamam a atenção? Não vos preocupeis. Né? A palavra preocupação, ela aparece em vários momentos nessa mensagem. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comer, com o que vestir, né? Que preocupação que você tem que vai acrescentar um dia a mais na sua vida? Então, a palavra preocupação aqui nessa mensagem, ela é muito forte, ela aparece com muita força. E o que é uma preocupação? Se nós formos verificar, o homem dos dias atuais é um ser muito preocupado. Nós temos muitas preocupações de várias naturezas. São preocupações econômicas, familiares, sociais, né? E o que é uma preocupação? A própria palavra está dizendo, com esse prefixo pré, né? Junto de uma outra palavra que é ocupação. Então, preocupação é uma ocupação antecipada. Né? Eu me ocupo de algo que eu não sei se vai acontecer. Né? Uma situação futura, que eu de alguma forma me preparo, né? Mas que de alguma forma gera em mim algumas consequências. E quais são essas consequências que nós, homens modernos, né? Homens dessa sociedade pós-moderna, passamos? Que consequências, que sintomas surgem em nós decorrentes dessas preocupações? Quem sabe me dizer? A ansiedade, o estresse, o medo, né? Então, a ansiedade, ela está muito presente na nossa vida por conta das nossas preocupações, daquilo que nós, de alguma forma, sofremos antecipadamente. Né? Existem algumas pessoas que são tão preocupadas que o sobrenome devia ser Maria Preocupada. Eu me preocupo não só comigo, mas me preocupo com o outro. Eu tenho uma pessoa, parente minha, que ela é super preocupada. Tudo ela se preocupa. Se preocupa se está chovendo, se não está chovendo, se vai comer, se não vai comer. Ela se preocupa até comigo quando eu não estou preocupada. Mas tu está tão calmo, tu nem parece estar preocupada. E ela se preocupa por mim. Então, existem pessoas que se preocupam demasiadamente e passam a sofrer emocionalmente, psiquicamente, por conta dessas preocupações. E acabam entrando, né, num movimento de sofrimento e falta de bem-estar. Então, nós vamos ver que a preocupação indica a anterioridade, a antecedência de uma ocupação que a gente não sabe se vai existir, gerando perda de sossego, causando sofrimento, né? A gente se responsabiliza por aquilo que nem é da nossa conta, que nem é da nossa responsabilidade, sentimento de apreensão, inquietação. Muitas vezes sentimos dificuldades em dormir. E aí então Jesus, nessa mensagem, Olhai os lírios do campo, ele diz: quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Quem de nós, com as nossas preocupações, pode resolver alguma questão? Pode acrescentar mais tempo na nossa existência? Pelo contrário, as nossas preocupações, elas podem contribuir para a perda da nossa própria existência. Porque eu posso, a partir das minhas preocupações, comprometer a minha saúde mental, posso comprometer a minha existência. Então, nós vamos ver que o Espiritismo, ele vem nos falar
que a nossa vida aqui na Terra ela é transitória. Que o plano espiritual é de onde nós partimos e viemos para cá e para onde nós vamos voltar. É o ponto de partida e chegada das almas que renascem na Terra. E por mais longa que pareça a nossa existência aqui na Terra, um dia nós vamos ter que partir. Então, a transitoriedade da nossa vida, ela é algo que comparece. E nós precisamos estar, de alguma forma, preparados, porque nós estamos aqui de viagem, de passagem. E como bons viajantes, nós devemos preparar as nossas malas. Porque o que nós levamos daqui quando partimos daqui da Terra? Somente aquilo que nós conseguimos conquistar de pessoal, de moral, daquilo que eu consigo conquistar enquanto ser imortal, enquanto espírito. As conquistas materiais, elas ficam todas aqui. Ninguém leva para o plano espiritual o dinheiro, os bens, as posses, os títulos, tudo fica aqui na Terra. Então é insano comprometer a própria dignidade espiritual com as conquistas transitórias, materiais. E então, Keila, nós devemos não nos preocupar com os nossos bens materiais? Não. Nós devemos cuidar em adquiri-los, mas de uma forma sensata, de uma maneira em que nós não nos preocupemos em adquirir tantos bens e esquecer dos aspectos espirituais e morais, que é isso que nós levamos quando nós partimos aqui da Terra. Então, as nossas preocupações, elas não dilatam o tempo que nós vamos ficar aqui. Pelo contrário, elas podem antecipar, porque com as preocupações demasiadas, nós podemos perder a nossa qualidade de vida. Então, diante das preocupações, vale parar um pouco e meditar acerca desse fenômeno. Se a causa não é válida, se não é tão importante aquilo que a gente está se preocupando, é importante então parar, avaliar e verificar de que maneira eu vou lidar com aquela situação. Porque quantas pessoas levam as preocupações para a cama e não conseguem dormir? Eu mesma, quando estou aflita por alguma coisa e que eu levo aquela preocupação para a cama, é uma noite sem dormir. Então é importante que antes de dormir a gente se prepare para dormir. Faça a nossa prece, faça uma oração e entregue aquele dia que está terminando para o universo, para que ele dê conta, durante aquele momento do sono, de dar os encaminhamentos necessários para me auxiliar no dia novo que irá nascer. Por isso, continua Jesus, não andeis preocupados dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, o que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Mas os incrédulos perguntam, se Deus sabe do que eu necessito, por que Ele não me dá? Eu rezo toda noite dizendo, Senhor, me dá o concurso público que eu quero passar. Senhor, me ajuda a ganhar na loto, que eu queria enricar. Senhor, me dá saúde, eu estou doente. Por que será, então, que eu não consigo obter aquilo que eu quero? Que para mim é uma necessidade. E o Espiritismo vem nos dizer, então, que nós somos espíritos que ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. Que nós somos espíritos ainda imperfeitos, ainda crianças imaturas, saindo das primeiras fases da reencarnação. E como crianças imaturas, nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós. Quem é pai aqui, quem é mãe? Quantas vezes os filhos de vocês chegaram com vocês e disseram, mamãe, eu quero tal coisa. E vocês, como bons pais e boas mães, mais maduros, mais vividos, com mais sabedoria, colocaram os limites necessários para que eles aprendessem a lição.
de uma maneira parecida, Deus, enquanto Pai, enquanto Criador, enquanto soberanamente bom e justo, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes as suas leis perfeitas, as leis que regem o universo, sabem que aquilo não vai nos trazer um benefício, né? Pelo contrário, que nós iremos nos complicar ainda mais. Então, não vem como forma de cuidado, como uma forma de precaução para que a gente não se comprometa ainda mais. Tem uma historinha que ilustra bem isso. Um pai tinha um único filho, né? E ele já estava na época de servir o exército. E o filho estava lá cavalgando pelo sítio e de repente ele cai e leva um tombo. E o pai ficou muito triste. Meu filho caiu do cavalo. Agora, o que vai ser dele? Vai ficar acamado até recuperar, até conseguir andar novamente. E de repente a guerra foi deflagrada e todos os jovens que estavam naquela idade foram convocados para servir. E o filho não foi porque estava com a perna quebrada. Então, nem tudo aquilo que parece ser mal para a gente, realmente vem como algo ruim na nossa vida. É preciso que a gente tenha capacidade e maturidade de entender. Então, se diante de um pedido, se diante de uma tentativa que nunca chega, é importante a gente perguntar, será que isso realmente é necessário para mim? Que benefícios que isso que eu estou querendo, que isso que eu estou pedindo, vai me trazer? Se isso vai trazer benefício para mim unicamente, ou se ela vai trazer benefício para as pessoas com as quais eu convivo. Então é importante que a gente aguce a nossa capacidade de perceber se aquilo que nós estamos querendo, se aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai comprometer ou não a minha existência. Porque se de repente não veio, se ainda não aconteceu, quem sabe se é para acontecer ou para vir, né? Então é importante a gente ampliar a nossa capacidade de percepção. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 222, Allan Kardec pergunta para os espíritos a respeito da felicidade. E ele diz, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ou seja, cada um compreende a felicidade de uma maneira diferente. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, se tratando de felicidade e que a felicidade é relativa, tem alguma coisa que é comum para mim, para ti, para você, em termos de felicidade? E olha que os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a gente ser feliz, segundo os espíritos responderam a Kardec, do ponto de vista material, a gente só precisa do necessário. Só do necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais, né? Então, nós precisamos do necessário. Então, diante dos bens materiais que eu quero ou que eu peço a Deus, eu devo me perguntar, isso é necessário para mim? Para a minha existência? Para a minha vida? Se não é, é supérfluo. E em relação à vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Porque em nome das conquistas materiais, quantas pessoas se comprometem o sono e a consciência tranquila? Porque usam de meios escusos, usam de maneiras que prejudicam o próximo e, consequente a si mesmo, e não conseguem dormir à noite, porque a consciência está pesada, né? A consciência está pesada, não tem a consciência tranquila. E a pessoa que tem a fé no futuro sabe
que tudo que eu estou fazendo hoje é uma plantação para as próximas encarnações. Então, todas as minhas ações no presente têm consequências na vida futura. Que agora é o momento da plantação. Não é? E aí a gente vê tantos exemplos na nossa sociedade de pessoas que extrapolam o necessário, né? E que hoje estão, já nesta encarnação, de alguma forma, resgatando aquilo que ainda virá por outras encarnações. E aí então Jesus acrescenta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que reino de Deus é esse? Que justiça? E aí nós vamos ver que Jesus, conversando com os fariseus, um deles pergunta: Senhor, onde está o reino de Deus? Né? E Jesus respondeu: o reino de Deus está entre vós. Então o Espiritismo vem nos falar que a ideia do reino de Deus é uma construção espiritual, é uma construção psíquica de cada um de nós. Porque vem nos falar que a ideia de céu e de inferno não é um lugar circunscrito, mas é um estado de consciência. Porque a minha consciência pode estar no inferno, quando eu estou vivenciando o mal, praticando o mal, desejando o mal, mas pode também ser um estado de paz, um céu, quando eu vibro em sintonias, em energias, em sentimentos elevados, no amor, na paz, no perdão. Então a conquista do reino do céu é uma conquista espiritual, é uma construção interior, é a construção emocional e espiritual. Deus é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou em relação a uma das suas criaturas, não seria justo e não seria bom. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, Ele nos trata todos como filhos e como suas criaturas. Ah, Keila, mas então por que uns conseguem e outros não conseguem? Né? Isso depende de cada um de nós, do livre-arbítrio, da construção, da plantação de cada um de nós. Deus, na sua infinita misericórdia, criou todos nós, espíritos simples e ignorantes, mas com a capacidade de discernir entre o bem e o mal e escolher o caminho que nós vamos trilhar. De nós sermos, cada um de nós, coautores da nossa existência. Nós podemos escrever com os nossos próprios atos, com as nossas próprias escolhas, aquilo que nós vamos viver aqui na Terra. Se isso não acontecesse, nós seríamos seres sem vontade, mas nós temos vontade. Deus nos atribuiu com um livre-arbítrio, né? Então nós temos a capacidade de discernir, portanto Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente conquista ou não. O que a gente conquista ou não são méritos e são esforços de cada um de nós. A providência divina faz nascer o sol, né? E faz surgir a noite para todos nós. Bons ou maus, justos ou injustos. As nossas capacidades de escolha é que vão fazer a diferença de plantação, daquilo que a gente vai colher no futuro. E então Jesus fala: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Né? Nós temos o hábito de dizer, mais um dia. Não, nós não temos mais um dia, nós temos um novo dia. Né?
mais um dia seria uma mesma coisa. Mas apesar de nós termos problemas, situações que se estendem ao longo de vários dias, cada dia é um dia novo. Cada ano é um ano novo. Cada minuto é um minuto novo. Nada volta. Tudo vai para frente. Então é preciso que eu tenha esse olhar de que as oportunidades se renovam a cada dia. E o que ficou no dia de ontem, ficou. Hoje eu posso ter o mesmo problema, a mesma situação, mas também eu tenho novas oportunidades de fazer contato com as minhas capacidades, com as minhas forças, com os meus talentos, para tentar, a partir dos meus esforços, com a ajuda de Deus, superar os desafios. Então, cabe a cada um de nós reconhecer as nossas capacidades a cada dia e continuar a nossa trilhagem. Então, a nossa arte neurótica de viver a vida, muitas vezes nos convencendo que algum dia será um dia melhor. Então, nós vivemos naquela esperança de que amanhã vai ser melhor, daqui 10 anos vai ser melhor, de que o mês que vem vai ser melhor. E se esse dia não chegar? Porque a transitoriedade da vida é certa, né? Então, nós precisamos viver o dia de hoje, o momento presente. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de vida a cada dia que nós acordamos, como uma nova oportunidade para viver. Porque a vida é algo que acontece enquanto nós estamos ocupados fazendo outras coisas. Porque enquanto a gente está preocupado com o que vai vir amanhã, a vida hoje está acontecendo. As crianças estão crescendo, o dia está morrendo, né? Os projetos estão acontecendo. E se eu não estiver focado no dia de hoje, eu vou perder o trem passando, né? Quantas pessoas que não têm a capacidade de perceber o dia de hoje? Não conseguem acompanhar os filhos crescendo porque estão muito preocupados em adquirir dinheiro, né, para dar boa escola, para dar bons brinquedos, para fazer viagens. Mas quando os filhos estão querendo, a esposa, o esposo está querendo, é a companhia, é a convivência, né? Mas a gente está preocupado com o ter para amanhã. E aí a vida vai passando e nós vamos perdendo o trem. Quando nós estamos ocupados fazendo outros planos, as nossas crianças estão ocupadas crescendo, as pessoas que amamos estão mudando e morrendo, nossos corpos estão ficando fora de forma, nossos sonhos estão se esvaecendo. Em resumo, estamos aproveitando mal a nossa existência. Então, a proposta que o Espiritismo vem nos trazer é de entregar-se à providência divina. É acreditar que Deus, nosso Pai, é soberanamente bom e justo. É o princípio inteligente do universo, que está em tudo e em todos. Como o Haroldo Dutra falou, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, nesse hálito divino que tudo cria, que tudo sabe. E então, se eu estou mergulhado neste fluido cósmico universal, nesse hálito divino, eu sou uma parte da divindade. Então, Deus não está lá, Deus está aqui. E ele falou tão bonito quando ele disse assim, que quando ele ora a Deus, ele não ora olhando para o céu, porque dá a ideia de que Deus está distante. Ele ora olhando para si mesmo, né? Buscando essa conexão com o Deus, com a divindade que há em nós. Então, entregar-se à providência divina é entender que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Que apesar de nós não compreendermos a natureza divina de Deus, para crer,
Nele, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo fecundo, infinito, existe. E ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, se entregar à providência divina é ter fé, certeza, confiança de que a providência divina, que é a solicitude, que é o cuidado de Deus para com as suas criaturas, acontece o tempo inteiro. Deus está em toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido vivo, divino. Ora, em virtude do princípio que as partes de todos são da mesma natureza. E este fluido, estando em toda parte, está em nós, submetido à ação inteligente e à providência e à sua solicitude. Então, entregar-se a Deus é acreditar que Deus labora, trabalha, está incessantemente criando e recriando a nossa disposição para que tudo esteja de conformidade. Imaginem que se nós não precisássemos trabalhar, imaginem na época dos homens primitivos, no início da civilização, quando os homens ainda não tinham tecnologia, não tinham tudo que nós temos hoje. Eles precisariam fazer alguma coisa para ter o necessário para viver? Não. Tem oxigênio, tem comida, tem bebida, tem água, tem proteção, Mas Deus nos deu ainda mais. Ele nos deu a inteligência para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos criar tudo que nós já criamos hoje, para facilitar ainda mais a nossa existência, para trazer o progresso. Mas nós estamos usando, de uma maneira supérflua a nossa inteligência. A gente está extrapolando. Por isso que muitos de nós estamos adoecendo, porque nós não estamos tendo a capacidade de administrar o que tem à nossa disposição. Então é importante que a gente se reveja. É importante que eu avalie como eu estou vivendo a minha vida. Será que eu estou parando para contemplar as belezas do universo? A natureza à minha disposição? Diante do corre-corre, do dia a dia, a gente vai perdendo essa capacidade de contemplar, de perceber o que nós temos e que nos serve tanto. Então é importante que a gente resgate essa nossa capacidade de contemplação. E para finalizar, nós vamos verificar que essa mensagem de Jesus, tomada ao pé da letra, ela seria a negação da previdência. Ora, se Jesus está dizendo para eu não me preocupar, então eu vou atar minha rede, vou tomar o meu açaí e vou dormir e esperar, porque Deus vai cuidar de tudo. Então, eu não preciso me preocupar. Não é isso, porque ela não é a negação da previdência, do trabalho e do progresso. Pelo contrário, ela é um convite para que a gente se avalie, reveja a nossa vida e veja como que nós estamos trabalhando. Se nós estamos sendo previdentes, se nós estamos contribuindo para o progresso. O homem, então, se a gente levasse ao pé da letra, ele estaria reduzido a uma passividade expectante. As suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, e não é essa a proposta. A proposta é que a gente se torne agente das nossas forças físicas e intelectuais para o progresso, para o nosso crescimento. Todavia, essa palavra de Jesus revela a poética alegoria da providência divina que não abandona jamais aquele que se coloca
em confiança e que trabalha ao lado de Deus, enquanto criadores, co-criadores de Deus. Né? Se Deus é o nosso Criador, que sejamos nós co-criadores, que possamos mobilizar essas energias divinas em nós, que possamos então trabalhar junto com Deus para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Essa é a nossa proposta. É a proposta que o Espiritismo nos traz, de nos tornarmos colaboradores de Deus nesse processo de pacificação do mundo, nessa proposta de melhoria das nossas qualidades de vida. Porque isso não vai cair do céu como um milagre, mas os milagres vão acontecendo a cada dia na nossa existência, a partir do nosso trabalho conjunto com Deus. Muito agradecida pela atenção e até o próximo encontro.